Estão conseguindo me ouvir? Amém, agora. Glória a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos. Que a paz do Senhor esteja sobre todos nessa noite. Irmãos, vamos dar continuidade à nossa série, da qual está havendo a exposição da primeira carta de João. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 2. Vamos abrir a palavra de Deus. Primeira carta de João, capítulo 2. 2 versinhos somente, primeiro e segundo. Embora seja 2 versos, mas assim que terminar a leitura da palavra de Deus, mantenha a Bíblia aberta. Glória a Deus, mantenha a Bíblia aberta. 1 de João, capítulo 2, verso 1 e 2. Amém? Está escrito: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos dá, junto com o teu povo, junto com o teu povo, e nós te pedimos, Senhor, nos dê direcionamento, abençoa a vida da tua igreja, que essa mensagem seja uma mensagem para a tua glória e edificação sempre do teu povo. Te oramos em nome de Jesus. Amém? Mantenha a Bíblia aberta. Bom, amados, só o fato de Jesus se apresentar nesse texto como nosso advogado implica que haverá um dia de julgamento. Amém? Que nesse julgamento, você e eu estaremos lá. Estaremos lá. Todos nós, grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, religiosos e não religiosos, crianças, jovens e velhos. Todos nós estaremos lá, sem exceção. Todos nós teremos que comparecer perante o reto e justo juiz, junto ao tribunal de Deus. Naquele dia, diz a Bíblia que os livros serão abertos e nós seremos julgados aqui segundo o que tiver escrito nesses livros. Naquele dia, nossas obras nos condenarão. Naquele dia, nossas palavras nos condenarão. Naquele dia, nossas omissões nos condenarão. Naquele dia, os segredos dos nossos corações serão destampados diante do nosso querido Deus. E nós seremos, irmãos, julgados por aquilo que pensamos e por aquilo também que desejamos. Naquele dia, diz a Bíblia que nenhum homem será tido por justo pelas suas próprias obras, uma vez que diz Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Certo, portanto, é que você e eu precisamos de um advogado. Não, irmãos, de um advogado qualquer. Não é desse advogado que eu estou falando. Mas nós precisamos de um único supremo, absoluto, como nós louvamos, e incomparável advogado que é Jesus Cristo, o Senhor. E João, então, ele escreve esta carta aqui e ele nos avisa, ele avisa a nós crentes em Cristo Jesus, que ele chama aqui no versículo 1 como filhinhos meus. Amém? É uma referência a todos
os verdadeiros crentes em Cristo Jesus. E ele escreve essa carta a esses crentes que já são filhos de Deus. Esse é um propósito da carta de 1 João. É para que você, ao ler essa carta, você consiga se ver, como que um espelho, refletindo a sua fé nessa carta. Você realmente é um crente verdadeiro? Amém? E a carta de 1 João tem como objetivo responder a essa pergunta. Então ele escreve a crentes que já são filhos de Deus, e ele escreve também como um propósito aqui, para que, diz o texto, olha só, para que nós não pequemos. Amém? Para que nós não pequemos. Então a intenção de João aqui é bastante clara, irmãos. É exatamente promover a santidade na igreja de Deus. A intenção de João aqui é bastante clara, é promover a santidade naquele que se diz povo de Deus. Então a graça de Deus aqui não é uma licença para pecar, irmãos. Não. A graça de Deus não nos dá permissão para pecar. Pelo contrário, aqui a graça de Deus, ela nos capacita a vivermos uma vida de obediência à palavra de Deus. À palavra de Deus. Aquela condição que você não tinha antes de Jesus, agora, pela graça, você consegue dizer não ao pecado. Amém? Então o apóstolo João aqui, ele continua lidando com o problema do pecado na vida do crente. Então, como nós vimos domingo passado, o pecado, ele nos torna mentirosos, ele nos ilude e ele nos torna blasfemadores. Então, baseado no que João nos ensina aqui, nós podemos ter, digamos assim, duas atitudes com relação ao pecado aqui. Duas atitudes. Primeira, você pode ignorá-lo. Você pode, olhar para suas atitudes, você pode saber que aquilo é pecado e você pode simplesmente ignorar. Você pode não ter temor no seu coração por conta daquela atitude pecaminosa diante do Deus que você diz que serve como crente. Então, a primeira atitude, você vai ignorar os seus pecados. E aí diz o texto que nós vimos domingo passado, que você faz de Deus o quê? Mentiroso. Por quê? Porque aquele que diz que não tem pecado, chama Deus de mentiroso. Então, se você sabe que as suas atitudes são pecaminosas e não coloca para resolver, você chama Deus de mentiroso. Através do pecado da omissão também. Então, primeira atitude, ignorar o seu pecado. Faz de conta que eu sou orgulhoso, mas é como que não fosse para mim. Não, eu sou maledicente, a minha língua fala mal das pessoas. Não. Ignora. Ou segunda atitude, você pode confessar o seu pecado diante de Deus. Amém? Você pode confessar o seu pecado. Então, João aqui, o caminho que João nos aponta aqui para vencermos o pecado é exatamente como nós vimos no domingo passado, andarmos na luz de Deus. Nós louvamos isso agora há pouco, maravilhosamente bem. Então, para nós vencermos o pecado, nós temos que estar na luz. Por quê? Porque Deus é luz. Deus é luz. Então, tendo em vista que o pecado é incompatível, irmão, com a nova natureza que recebemos pela nossa união com Cristo aqui, pois está dito em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás, irmãos.
Como que nós podemos estar em Cristo Jesus se as coisas velhas, em vez de ficarem para trás, elas continuam bem presentes na nossa vida? Amém? Como que nós podemos dizer que estamos em Cristo Jesus? Então é evidente que João aqui ele não está falando, digamos assim, de uma perfeição absoluta aqui. Não, uma vez que é impossível, né? Uma vez que essa perfeição é impossível nesta vida, pois a santificação em Cristo Jesus aqui, ela é um processo que leva uma vida inteira e será concluída na vinda de Cristo Jesus. Porém, João aqui, ele nos apresenta uma visão equilibrada, irmãos. Devemos ter uma visão equilibrada aqui. Em que sentido? No sentido de que, pelo Espírito Santo, procuremos aqui ao máximo nos esforçar para não pecarmos contra Deus. Não pecarmos contra Deus. E não nos privarmos aqui de suas misericórdias, caso venhamos a cair. Caso venhamos a cair. Então, o propósito de João aqui ao escrever essa carta é que, primeiro, os crentes não pequem. Amém? Não pequem. Mas, se pecarem, eles têm uma esperança. Eles têm uma segurança em Cristo como advogado e sacrifício perfeito. Sendo assim, dito isso, eu gostaria de trabalhar 2 pontos aqui para a igreja. Primeiro, é que como cristãos, devemos, irmãos, lutar contra o pecado que nos assedia. Versículo 1, parte A, diz assim, olha só, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Para que não pequeis. Então a ordem que João dá aqui é: não pequem, irmão. Não pequem. E em grego, essa expressão aqui significa algo como que pecar habitualmente, ou continuamente. Amém? Então, amados, é verdade que aqueles que estão em Cristo Jesus pela fé, eles não estão livres do pecado. Claro, nós sabemos disso. Mas a nova vida, aquele que nasceu de novo, aquela nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus, ela afeta completamente o nosso modo de viver, amados. Completamente o nosso modo de viver. Então, por causa aqui do Evangelho, da palavra de Deus, a vitória sobre o pecado, ela é real, amado. A graça de Deus, que nos foi manifesta por meio da palavra de Deus aqui, age no coração de todos aqueles que creem, de maneira que eles não são mais escravos do pecado. Não somos mais escravos do pecado, isto é, o pecado deixou de ser um hábito na vida do verdadeiro crente, irmãos. O pecado deixou de ser um hábito como era antes. Amém? Como era antes. Aquela pessoa que adulterava, ela não conseguia dizer não para o adultério. Por quê? Porque ela é escrava do pecado. Aquela pessoa que era orgulhosa, ela não consegue vencer o orgulho do seu coração. Por quê? Porque ela é escrava do orgulho. Aquela pessoa que era uma má esposa, ela não vai conseguir deixar de ser má esposa. Por quê? Porque ela é escrava de uma vida cheia de pecado. Aquele homem que é um mau esposo, um esposo ignorante para os propósitos de Deus na vida da família, ele não consegue deixar de ser
aquele maledicente na família, porque ele é escravo de tudo aquilo. Ele é escravo de tudo aquilo, irmãos. Mas aquele que nasceu de novo, aquele que ressuscitou pelo poder do Espírito Santo, esse, irmão, é diferente. Essa pessoa é diferente. Ela tem poder em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que habita nele, para dizer não ao pecado. Então, o pecado não define mais você, amado. Um crente não pode ser conhecido como um briguento, amado. Um crente não pode ser conhecido como um maledicente. Um crente não pode ser conhecido como uma pessoa orgulhosa, cheio de vontade, cheio de querer. Uma vez eu ouvi uma irmã dizer assim: pastor, eu nasci desse jeito e vou morrer desse jeito. Pior para ela, amado. Porque quem nasceu de um jeito e morrer do mesmo jeito vai parar no inferno, na condenação. Então, Jesus te liberta de um reino de pecado, não é para você continuar a ser a mesma pessoa, amado. É para você ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? É para isso que ele nos liberta. Então, a misericórdia de Deus em nossas vidas, irmãos, não é uma licença para você pecar. Não é. Não é uma licença, pois não somente hoje nós temos comunhão com o nosso Deus Todo-Poderoso, mas hoje, irmãos, nós somos propriedade santa de Jesus Cristo. E a sua vontade para nós é a nossa santificação, amado. Você consegue se ver como propriedade de Jesus, amado? Você consegue se ver quando você está sozinho em casa ou em qualquer ambiente sozinho, como que Deus está te observando? Você consegue se ver como que um filho amado do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, e esse Deus, ele moveu toda uma existência, uma criação, para que você o conhecesse, amado. O que fazer se a ordem é não peques? E de repente você se flagra pecando. De repente você se flagra pecando. O que fazer, pastor? Devo entrar em pânico? Devo entrar em desespero? Não. É nesse momento que João traz uma palavra de alento à igreja. É nesse momento que João traz uma palavra aqui de consolo, de conforto, de esperança para nós. Dizendo, versículo 1 ainda, parte B, ele diz assim: se a ordem é não pequeis. Versículo 1, parte B. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. João aqui não somente sabe que nós somos pecadores, mas ele reconhece aqui a possibilidade de pecarmos. A possibilidade de pecarmos, amado. E o verbo aqui indica pecados pontuais, né? O verbo aqui indica pecados específicos. Não um estado habitual de pecado, como é a primeira declaração, não. Pois o pecado na vida do verdadeiro crente, amado, ele deve ser acidental, não é algo programado, não é algo meticulosamente engendrado, não, é algo acidental. E reconhecendo aqui a realidade do pecado na vida do crente, João, ele aponta para a provisão divina. Ele diz, irmãos, não pequeis. Se todavia vós pecar, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo.
Nós temos um advogado junto ao Pai. Então, o termo grego aqui para advogado é paráclitos, que quer dizer aquele que está ao lado de outro. Então, o termo aqui traz um sentido de auxiliar alguém numa causa judicial. Então, como nosso advogado, Cristo Jesus, ele defende a nossa causa diante do Pai e contra o nosso acusador, mano. Nós temos um acusador diante de Deus, aquele que aponta o dedo contra você. Por isso que você precisa de um advogado. Mas a base de auxílio, de Jesus está em sua obra salvadora, amado. Por isso que para você tê-lo como seu advogado, faz-se necessário você crer nele, pela sua retidão, pelo seu sacrifício. Isso nós vimos de fato de João chamar o Senhor de o justo, no finalzinho do verso. O justo, a sua justiça perfeita, essa é a base da sua intercessão diante de Deus. Ou seja, Jesus Cristo, ele representa os crentes, amado, diante do Pai, garantindo que a comunhão seja restaurada aqui quando nós pecamos. Então, quando um verdadeiro crente peca e se arrepende dos seus pecados, diante de Deus, o nosso advogado está lá, defendendo a nossa causa. E com isso, ganhando a nossa causa, restaurando a nossa comunhão com o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. E ele, versículo 2, também é a propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação, amado? É um sacrifício. Ele é o sacrifício que afastou a ira de Deus por sobre nós. Então, o Senhor Jesus, ele satisfez todas as exigências da lei de Deus, na qual ordenava que ela fosse perfeitamente obedecida e que fosse punido, inclusive, com a morte aqui, todo aquele que desobedecesse a lei de Deus, amor. Nós desobedecemos a lei de Deus. E qual era a nossa punição? A morte. A morte. E nisso Cristo veio ao mundo como nosso substituto. Ele obedeceu os mandamentos de Deus e a si mesmo aqui se entregou como um sacrifício pelo meu pecado e pelo seu pecado. E sobre ele caiu a justa ira de Deus que nos era devida. A ira de Deus que era para cair sobre mim. A ira de Deus que era para cair sobre você, amado. Porque você peca. Amém? Caiu sobre ele, Jesus Cristo. Ele foi punido por nossa causa. Então, amado, lembre-se que só entra no céu pessoas justas, pessoas perfeitas. Mas como, pastor? Então que eu vou entrar no céu já que eu sou um pecador, eu não sou perfeito. Lembre-se que nossos pecados não foram ignorados. Deus não ignorou os seus pecados, mas muito pelo contrário, Deus puniu os seus pecados na pessoa de Jesus Cristo, seu único Filho. Então, eu vou entrar no céu, não é porque eu paguei o preço da culpa pelos meus pecados, mas porque Jesus Cristo pagou. E pela fé que eu tenho nele, eu recebo a sua justiça, me tornando justo. Amém, amado? Então, sua obra salvadora, ela foi feita de uma vez por todas. Não precisa ser repetida. E seus efeitos, eles são eternos. Sendo assim, meus irmãos,
Nenhuma acusação pode ser feita contra um salvo por Jesus Cristo. Essas coisas que nós precisamos compreender, irmão. Nós somos salvos pelo sangue de Cristo. Nós cantamos aqui, e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Sabe o que significa isso? Purificar nossa mente, amado, de maledicência, de pecados que nos afastam de Deus. Que o seu sangue me purifica, me limpa, me torna santo, amado. É isso que significa ser Cristo Jesus, ter Cristo Jesus em nossas vidas. Então, nenhuma acusação pode ser feita contra os salvos por Cristo, embora Satanás nos acuse constantemente. E o Senhor Jesus Cristo refuta toda acusação de Satanás com sua obra salvadora na cruz do Calvário. E ele continua, verso 2, a parte B lá, e diz assim, olha, e não somente pelos nossos próprios, ou seja, versículo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Aí a parte B do verso diz assim, e não somente pelos nossos próprios. Jesus Cristo não é propiciação, sacrifício, só pelos meus pecados. Não, mas diz o texto, mas ainda pelos do mundo todo. Amém? Então a frase aqui, o mundo inteiro, né? O mundo inteiro. É importante a gente entender essa frase aqui. Então entendemos como referindo-se à abrangência da obra de Cristo em termos aqui de todas as nações e povos. Ou seja, a obra de Cristo, ela não é uma salvação universal. Não é que todos os caminhos levam a Deus. Não, amado. Não. A mensagem da cruz, inclusive, ela é uma mensagem exclusivista. Ela é para aqueles que creem. Para aqueles que creem. Não é uma expiação universalista. Cristo morreu eficazmente por todos os que o Pai lhes deu, como diz em João 6,37. Todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Amém? Se você está em Cristo Jesus, amado, de maneira nenhuma você vai deixar de estar em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, a menção aqui do mundo inteiro nos lembra que o Evangelho de Cristo é uma mensagem para todas as pessoas, todas elas. E também é um chamado, né, para os crentes verdadeiros proclamar o Evangelho a todas as pessoas. É uma responsabilidade de cada crente aqui, amado. Então, percebemos que Deus sempre nos está favorável e nós permanecemos em seu favor, amado, por causa de Cristo e por causa da sua obra, por causa que nós cremos na obra de Cristo Jesus. Então Deus não mais nos condena justamente e nem tampouco ele está irado conosco. Se você está em Cristo Jesus, Deus não está mais irado com você. Por quê? Porque Cristo é o seu mediador. Ele quebrou a barreira que o pecado gerou entre você e Deus. Então, Deus não só nos é favorável por causa de Cristo, mas Ele também nos guarda em Cristo para aquele grande dia na qual Ele voltará. Amém, amados? E eu concluo dizendo, irmãos, que 1 João, capítulo 2, verso 1 a 2, esse texto, ele oferece aqui um consolo profundo ao coração do verdadeiro crente. Ao destacar que nossa comunhão com Deus Pai não depende de nossa perfeição, mas
da obra perfeita de Jesus Cristo, essa segurança aqui, ela não nos conduz à complacência, mas ela nos impulsiona aqui a vivermos uma vida para a glória de Deus. Amém, irmão? Você se esforça para viver uma vida para a glória de Deus, amado? Confiando na suficiência aqui de Cristo em todos os aspectos da sua vida. Então é importante que nós saibamos disso, para que nós não venhamos a tratar a bendita obra de nosso Salvador de modo não reverente, amado, de modo não importante, né? De modo desdenhosa, porque aquele que se diz crente e continua a viver uma vida promíscua debaixo do pecado, diz o texto de Hebreus, é pisar no sangue precioso do Filho de Deus. Amém? Então, amado, é importante que nós venhamos saber disso, para que nós não venhamos tratar a obra redentora de nosso Salvador de modo não reverente. E eu vos dou aqui, né, eu vos trago aqui hoje uma lição. E a primeira, amado, diz assim que nós que não somos mais escravos do pecado. Nós precisamos introspectar isso em nossa alma. Nós não somos mais escravos do pecado. Antes de nos convertermos a Deus, como eu falei, éramos escravos do pecado. O pecado não era opcional antes de Jesus Cristo aqui em nossa vida. Mas o pecado era uma marca natural nossa. Amém? Nós éramos conhecidos porque nós éramos escravos do pecado. Mas uma vez que nós fomos iluminados pela graça de Deus, uma vez que nós fomos aqui livres da servidão do pecado, uma vez que isso realmente aconteceu em minha vida aqui, agora, irmãos, nós recebemos uma nova vida de Deus. Nasceu uma nova criatura do Espírito Santo aí em você. O pecado agora, ele é contrário a essa nova natureza, a essa nova pessoa que nasceu do Espírito e da água. Amém? Do batismo, né? O pecado agora é contrário a essa pessoa que ama Deus, que ama a igreja de Deus, que ama a palavra de Deus. Essa pessoa que tem essas características de um verdadeiro crente, ele não vive uma vida pecando. E a chave aqui para que nós não pequemos contra Deus é exatamente guardar a sua palavra em nossos corações, amor. Mas como que está difícil hoje fazer com que os irmãos, a igreja, de modo geral, amado, né, guarde a palavra de Deus em seus corações. Como que está difícil hoje você conseguir, né, fazer com que os irmãos se empenhem para ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Na igreja mesmo aqui, nós temos os PGs, né? Pequeno grupo. Nós temos os PGs online também. Temos às quarta-feiras nossas reuniões de estudo bíblico aqui na igreja. Várias oportunidades de nós avançarmos no conhecimento de Deus. Como que essa pessoa vai temer o pecado se ela não se empenha em conhecer a palavra de Deus, que é o que dá poderes, né, para que ela resista à tentação do pecado? Salmo 119, 11 diz assim, olha só, guardei a tua palavra no meu coração. Para quê, pastor? Para não pecar contra ti. Sabe por quê? A gente não consegue não pecar contra o Senhor, porque estamos guardando muito pouco ou quase nada a palavra de Deus. Obrigado. Em nossos corações, irmãos. Em segundo lugar, a santidade, ela é um progresso. Devemos saber disso.
No entanto, que nunca teremos uma vida perfeitamente reta nesta vida, amado. A santidade aqui ela é um processo que vai durar a sua vida inteira. Inteira aqui. Por isso, devemos lutar contra o pecado constantemente, mas nós devemos também, amados, estar cientes de que aqueles que querem seguir o caminho de Jesus Cristo, eles não terão facilidade nessa vida, amado. Não. Pois se maltrataram, e crucificaram o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não podemos esperar outra coisa por nós, amado. Tem muito crente querendo a glória, aqui nessa vida, sem passar pela cruz. Irmãos, aqui nós perderemos amizades por Cristo. Aqui nós seremos insultados por Cristo. Os da nossa própria família zombarão de nós, amado. Perderemos benefícios que só conseguiríamos se abraçássemos o pecado. Nós, os verdadeiros crentes, passarão por isso. E finalmente, irmão, a nossa segurança e esperança, ela é certa. Ela é certa, amado. E este último ponto aqui é o mais humilhante para nós. Pois ela rebaixa aqui ao nada a nossa justiça própria. Nos ensinando aqui que a obra salvadora de Jesus Cristo, independente de nós, independentemente da nossa moral, Cristo Jesus é quem nos sustenta. Amém, amado? Ele, única e exclusivamente pela sua obra perfeita e completa na cruz do Calvário. É Ele quem nos sustenta. De maneira que aqueles que lhes pertencem, aqueles por quem Ele derramou o seu precioso sangue, esses estão debaixo de sua intercessão. De sua intercessão. O verdadeiro crente, amado, está guardado naquele que é Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que um dia irá voltar e todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Por isso, vale a pena você se esforçar para não sair debaixo dessa graça, amado. Por isso, irmão, devemos lutar contra o pecado com toda a força que temos em Deus. Siga em frente, amado. Siga em frente, rumo ao reino dos céus. Não deixe nada que lhe tire esse foco. Faça como Paulo, em Filipenses 3,13, verso 14, que diz assim: olha só, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. O apóstolo Paulo falou isso aqui. Essa declaração aqui contrasta com qualquer ideia de autossuficiência espiritual. O perfeccionismo humano aqui. Ele diz: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado o reino de Deus. Aí ele prossegue: mas faço o seguinte, olha só, verso 14. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço. Para o que estão adiante, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus que está em Cristo Jesus. Amém, irmão? Paulo aqui, ele não permite que os fracassos do passado aqui, nem os sucessos do presente, o distraiam de sua corrida. Aleluia! Meu foco é a glória. O meu chamado é em Cristo Jesus. Nada vai me tirar dessa corrida aqui, amado. Nada. Sabe o que pode tirar você desse foco, dessa corrida? O pecado. Não está no diabo, não está nas coisas que te cercam, está em você. O pecado que habita em você.
Mas em Cristo Jesus, Ele já nos deu a cura, irmãos. Ele já nos deu a cura. Odeie o pecado. Abomine aquilo que matou o Senhor Jesus Cristo. Não devemos brincar e nem tratar o pecado como algo normal em nossas vidas, né, amado? Em nome de Jesus. Não diga como aquela pessoa, eu nasci assim, morri assim. Síndrome da Gabriela, né? Não faça isso, amado. Eu nasci de um jeito, mas eu vou morrer de outro, para a glória de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, amado? Não devemos brincar e nem tratar o pecado como algo normal. Conheça a palavra de Deus, amado. Se empenhe nisso e obedeça a ela. Mas se você cair, nós sabemos que isso é possível e que isso ocorrerá. Nós não devemos fugir aqui de Deus. Não, amado. Nem nos afastarmos do caminho do Senhor, não. Pois nós temos a plena convicção e garantia de que não seremos desapontados como quando invocarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo como nosso advogado. Amém. Receberemos perdão, pois nele permanece um consolo para o seu povo. E o Senhor Jesus, amado, está sempre a nosso favor, nos ajudando, nos guardando. Sabendo disso, que poderia sair de nossas bocas, senão louvores à grandeza da sua graça? Amém? Então lembremos sempre, irmãos, que nós só estamos de pé porque... Lembremos bem que nós só estamos de pé não porque somos bons crentes. Amém? Mas porque Cristo tem nos sustentado todo santo dia. E nenhum daqueles por quem ele morreu perecerá, pois ele disse que jamais tiraria de nós a sua misericórdia. Podemos ter certeza que ele está do nosso ladinho quando nós cairmos, se viermos a pecar. Nisso, irmãos, está a nossa segurança e esperança. Então nós podemos louvar com Judas, versículo 24 e 25. E ele diz assim: há aquele que é poderoso para nos impedir de tropeçar e para nos apresentar imaculados e com grande júbilo diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus, amado. Não esqueça disso. Se nós dissermos que estamos na luz, como Ele está na luz, nós nos arrependemos de nossos pecados, abandonamos nossos pecados e vivemos uma comunhão com o povo de Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos agradecer a Deus. O ministério de louvor pode subir. Em nome de Jesus.